neste domingo, Santos e Guarani se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Paulista, jogo que será disputado na Vila Belmiro a partir das 18 horas, o popular 6 da tarde. Santos, que está na liderança do Grupo A, pode inclusive aumentar essa vantagem caso vença a equipe do Guarani e também com alguns resultados, dos times do nosso grupo. E o Guarani está em último no Grupo B. Só que o Guarani pode ganhar algumas posições caso vença o Santos, empate, enfim. Então, só para explicar esse cenário para vocês, inclusive, deixa eu até repassar aqui. No Grupo A, o Santos está com 9 pontos, Portuguesa 3 pontos, Ituano 3 pontos e Santo André 2 pontos. Até para vocês entenderem sobre essa situação, o Santos, antes de começar essa quinta rodada, estava na terceira colocação geral. Então, Palmeiras e São Paulo ali à frente do Santos e o Santos na terceira. E em termos ali de rebaixamento, se hoje acabasse o Campeonato Paulista, Ituano e Santo André estariam rebaixados e acima deles, lutando contra o rebaixamento, a Portuguesa. Então, o Santos está num grupo com 3 equipes brigando ali na parte de baixo da classificação geral, tá certo? Só para contextualizar para vocês. E no grupo B, o líder é o Palmeiras, 10 pontos, Água Santa 7, Ponte Preta 5 pontos e Guarani 4 pontos. Então, essa é a situação da equipe de Campinas, tá certo? Dito isso, vamos então falar sobre esse Santos que vem de 3 vitórias, teve a derrota para a equipe do Palmeiras, mas é o que a gente vem falando, né? É um novo Santos, é um Santos que está se conhecendo. O Carille também está conhecendo esses jogadores, aonde eles podem render mais, como ele pode fazer esse Santos render mais. E hoje, ao que tudo indica, teremos um gramado, com condições boas também para o Santos praticar o seu futebol, né? O Carille que acabou cornetando o gramado lá de Ribeirão Preto contra o Botafogo, o gramado do estádio do Palmeiras também, que não foi muito bom, né? Inclusive o Santos teve que preservar alguns atletas, e lá em São Bernardo também não foi tão bom, de acordo com o técnico santista. Então espero que em condições normais a gente consiga fazer uma boa partida lá na Vila Belmiro, tá certo? Bom, o Santos de novo divulgou, parece que vem sendo algo costumeiro, do Santos divulgar o time que vai enfrentar os seus adversários, né? O Santos, inclusive, postou no seu site o time definido. O Santos colocou o seguinte, vou até abrir aqui para ler para vocês, olha. Para este domingo, o time entrará em campo com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. Então volta o Aderlan, que havia sido preservado, do último confronto contra o Água Santa. O Rainer tinha jogado no lugar dele. João Schmidt, Diego Pituca, Casares e Otero, Furt e Guilherme. Também foram relacionados Diógenes, Rodrigo Falcão, 2 goleiros, Messias, Samuel, que é o jogador da base que foi promovido, Rainer e Kevson, Nonato, Tomás Rincon, William Bigode, Marcelinho, Morelos e Pedrinho. Então esse é o Santos que vai a campo e também estará à disposição para enfrentar a equipe do Guarani. Assim, eu não sei se foi a pessoa que escreveu essa nota no site do Santos ou se de fato muda esse posicionamento, Porque do jeito que está escrito no site do Santos, os jogadores de meio campo são João Schmidt, Pituca, Casares e Otero. E os atacantes apenas Guilherme e Furt. Não sei se é uma questão de digitação ou se de fato o Carille vai entrar nesse 4-4-2 com Casares e Otero jogando ali mais como meio-campistas e não um Otero jogando tão aberto como de fato um ponta. Na última partida, o Otero se movimentou bastante. O Otero estava jogando um pouco mais centralizado, mas ele também não ficava preso. O Otero às vezes ia para o lado direito, ia para o lado esquerdo, então ele não estava com essa posição fixa. Acredito que essa vai ser a tendência, Um Otero com uma certa liberdade, então ele percebe que dá para ir para a esquerda, ele vai para a esquerda, percebe que dá para ir para a direita, vai para a direita, enfim, acho que vai ser mais nesse sentido e acredito que o Casares vai ser um pouco mais fixo, Não acho que o Casares renderia tanto jogando um pouco mais aberto, então acho que essa mescla de posições, deve acontecer mais com o Otero. Pelo lado do Guarani,
vai jogar, provável escalação, com Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Rayan e Helder, Camacho, ele mesmo, Anderson Leite, Matheus Bueno, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes. Então esse é o time provável do Guarani para enfrentar o Santos. Assim, o Guarani, eu assisti aquele jogo contra o Corinthians, né? E parece ser uma equipe que gosta bastante do toque da bola. Não é um time que fica tentando muito lançamentos longos. É um time que vai tocando para tentar ganhar campo e surpreender, né, no toque de bola mesmo a equipe adversária. Já estamos na 5ª rodada. O Carille tinha dito que lá para a 6ª rodada, ou seja, né, no clássico contra o Corinthians na próxima quarta, que ele acreditaria que o Santos estivesse melhor fisicamente para, quem sabe, pressionar melhor os adversários, né? Fazer uma marcação mais alta. Então, se a gente levar em consideração esse troque de passes, né, entre os jogadores do Guarani, não é um time veloz, não tem volantes rápidos. Se o Santos conseguir roubar essa bola, o Otero, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. João Schmidt rouba a bola, Pituca rouba a bola, passa para o Otero. O Otero é um jogador que tem velocidade. Guilherme é um jogador que tem explosão. Você pode ir para o contra-ataque, né? Aproveitar essa falta de velocidade da equipe do Guarani e essa característica de toque de bola. Então, se você pressiona mais o time, você faz com que ele erre, né? E errando, se você estiver bem organizado, você consegue chegar no gol adversário. Então pode ser uma estratégia do time do Santos, né? Não assim entregar a bola para o time do Guarani, mas ficar bem postado. Então tocando a bola, se monta ali de uma forma que, caso algum dos volantes consiga roubar, o João Schmidt vem fazendo isso muito bem, você dá essa possibilidade, né, para os seus meias, para os seus atacantes armarem esse contra-ataque. O Santos também, eu acho que tem que entender que você tendo Gil e Joaquim em campo, e até mesmo o próprio Furt, né, que são jogadores ali no jogo aéreo muito bem, você tem que apostar também no jogo aéreo, que o Carille vem fazendo, né? O Santos vem fazendo gols de bola parada também, seja por escanteio como falta, o Santos vem levando perigo para os seus adversários, então acredito que isso também vai ser bastante explorado nessa partida, só que o Guarani também tem isso meio que como uma arma, né? Eles possuem essa bola parada, principalmente em escanteio, muito forte. Então, os jogadores do Santos também precisam tomar cuidado em relação a isso, tá? Mas no mais, eu acho que é um jogo onde o Santos, a tendência é que tente propor mais o jogo por estar na Vila Belmiro. É um Santos que, caso vença, o Santos ganha, né, ainda mais uma gordurinha, dependendo do resultado dos demais times do seu grupo, e começa a ter mais tranquilidade. É o que eu venho falando para vocês. Nesse momento de montagem de elenco, né, remontagem de elenco, enfim, o Carille ainda precisa conhecer os jogadores. Alguns atletas ainda são preservados em determinados momentos por conta de desgaste físico. Então, se você começa a ganhar pontos nesse comecinho de Campeonato Brasileiro, né, de 12 jogos dessa primeira fase, nós já estamos na 5ª rodada, você começa a ter um pouco mais de tranquilidade. Porque imagina se o Santos estivesse desesperado. Tá desesperado, não tá pontuando, tá ali nas últimas colocações, não tá conseguindo uma possível vaga ao mata-mata. Você tem que colocar força máxima. Mesmo que algum jogador corra risco de se lesionar, né? Então você tendo essa tranquilidade de, pô, tô pontuando bem, se eu precisar tirar um Aderlan, se eu precisar tirar um Gil, se eu precisar tirar um Otero, um Furt, você consegue, né? Então isso é importante também. E falando sobre o Morelos, acredito que ele deve entrar aí. A previsão é de que uns 20, 30 minutos o Morelos possa ser utilizado, porque a expectativa é para o clássico contra o Corinthians. O Carille tinha no planejamento que o Morelos pudesse ser titular contra o Corinthians. Mas esse planejamento contava com aquele jogo contra o Água Santa, né? Só que ele ainda não tinha sido inscrito, porque era para jogar um pouquinho contra o Água Santa, jogava mais um pouquinho hoje contra o Guarani, e contra o Corinthians, dependendo do desempenho dele, ele poderia começar entre os titulares, porque ainda não tem determinado quem que vai ser o centroavante titular do Santos, né? Nem Furt, nem William Bigode ainda brilharam os olhos, então pode ser o Morelos o dono dessa posição de centroavante do time santista, ou também, né? Não sei se o Carille pensa em testar o Morelos como um segundo atacante, se de fato ele jogar apenas com Guilherme e Furt mais à frente, talvez ele possa, né,
testar o Morelos como segundo atacante, como ele fez muito no Rangers. Inclusive, antes dele vir para o Santos, ele era o segundo atacante e o clube escocês tinha um centroavante raiz, vamos colocar assim. Tá certo? Mas a gente vai observando essa partida do Santos. Lembrando que a transmissão de Santos e Guarani na Cazé TV e no Paulistão Play, mas também, se você preferir, os amigos lá no Diário do Peixe vão transmitir o jogo, né, com áudio. Então você coloca lá na sua preferência, Paulistão Play, Cazé TV, coloca ali no mudo e escuta os amigos do Diário do Peixe. Fechado? Grande abraço para vocês, lembrando que depois do jogo nós temos a nossa tradicional live para discutir como que foi Santos e Guarani. Espero comentar uma vitória do Peixe, tá certo? Grande abraço e a gente se vê na live pós-jogo. Fui!